Olá a todos, meu nome é Valéria Possebon, sou egressa do curso de Administração da Faculdade CESURG de Marau e estou aqui para apresentar hoje o meu artigo, que é fruto do meu TCC, intitulado como Análise de Cenários na Produção de Milho e Soja, um estudo de caso em uma propriedade rural de casca. Então, esse estudo ele teve como objetivo geral analisar os diferentes cenários na produção de milho e soja durante a safra 2021-2022 em uma propriedade no município de Casca. Então, procedimentos metodológicos utilizados. O delineamento da pesquisa em relação ao objetivo, ele foi descritivo, e em relação à abordagem do problema, foi quantitativo e qualitativo. Em relação ao procedimento técnico, ele foi documental, então foi oriundo da análise de documentos, notas, contrato de financiamento. A população em amostra desse estudo, então, a população foi a propriedade total no estudo, que é composta por 25 hectares agricultáveis, e a amostra, então, ela foi definida por hectares cultivados de cada cultura. Soja, 13 hectares e milho, 10 hectares. Na técnica de coleta de dados, então, foi a observação e o diário de campo. Os dados, eles foram coletados a partir de julho de 2021, né? Então, que foi começado o preparo do solo com a adubação orgânica e a limpeza de ervas daninhas de inverno que poderiam futuramente prejudicar as culturas. Então, foram anotadas todas as informações oriundas de documentos, conforme já comentado. Então, foi a nota fiscal, contratos de financiamento, os orçamentos que foram feitos. E a técnica também foi após a coleta de dados, então, né, foram analisados todos os investimentos que foram feitos, os custos por saca, ponto de equilíbrio, os preços praticados na época, então foi estipulado um preço para cada cultura, a receita bruta por hectare e a receita líquida também na situação em que aconteceu. Então, né, para análise do cenário otimista, foram determinadas algumas condições, entre elas foram as chuvas regulares, energia solar satisfatória, controle e manejo de pragas, né, durante o plantio até a colheita. Então, para a cultura de soja, um cenário otimista foi estimado em 90 sacas por hectare, e a cultura de milho foram de 190 sacas por hectare. Então, na condição de cenário pessimista, foram em condições de estiagem, vendaval, granizo, pragas ou qualquer outra coisa que não tivesse como controlar e que o ser humano não seja responsável por isso. Então, para a cultura de soja, o cenário pessimista, ele foi caracterizado em 10 sacas, e para milho também 10 sacas, nas piores das hipóteses. Então, também, os resultados eles foram organizados em quantidade de compra, quantidade de aplicações, o valor pago por produto e o valor investido por hectare e a forma de classificação de custos. Todos esses itens eles foram organizados em uma planilha do Excel. Então, a apresentação dos resultados para a cultura de soja, tivemos um custo total por hectare de R$ 4.035,97. Esse valor ele é o total somado de custos fixos, variáveis e operacionais. Então, 13 hectares foi a área destinada para o plantio de soja, né? Ponto de equilíbrio para pagar os custos era necessário 21,5 sacas. O preço estimado, então, para essa cultura foi de R$ 188 a saca. Se o cenário pessimista se concretizasse, então as 10 sacas por hectare, a R$ 188, teríamos uma receita bruta de R$ 1.880. E uma receita líquida, então, que seria prejuízo, de R$ 2.155,97. Se o cenário provável, então, o real, que foi o que aconteceu, foi 46,7 sacas a R$ 188, uma receita bruta de R$ 8.779,60 e uma receita líquida de R$ 4.743,63. Cenário otimista, então, que é o que a gente sempre quer que aconteça, 90 sacas, R$ 188 a saca, então uma receita bruta de R$ 16.920, e uma receita líquida, então, teria acontecido de R$ 12.884,03.
Então, a cultura de soja ela era segurada pelo Seguro Proagro, porque foi feito financiamento, então. E como que houve estiagem, que assolou todo o estado do Rio Grande do Sul, então, na cultura de soja, o produtor recebeu 27.730,65 referente ao Seguro Proagro. Na cultura de milho, então, tivemos um custo total por hectare de R$ 5.028,18. Então, para a cultura do milho, 10 hectares destinados para plantio, o ponto de equilíbrio desta cultura, então, foi de 50 sacas,3, e o preço estipulado para essa saca foram de R$ 100. Se o cenário pessimista acontecesse, que eram as 10 sacas, seria uma receita bruta de R$ 1.000 e um prejuízo de R$ 4.028,18 ao hectare. Cenário provável, então, foi o que aconteceu, foram de 40 sacas por hectare a rentabilidade, uma receita bruta de R$ 4.000 e um prejuízo de R$ 1.000 com R$ 1.028,18, perdão. Cenário otimista, 190 sacas, então daria uma receita bruta de R$ 19.000 e uma receita líquida de R$ 13.971,82. Então, também a cultura de milho era financiada, então tinha o Seguro Proagro, então foram recebidos R$ 35.858,72 do Proagro, mais a garantia de renda mínima no valor de R$ 19.461,54. Então, as considerações finais, os objetivos específicos, eles foram todos contemplados, não houveram limitações para a realização desse trabalho, e o estudo mostrou de forma clara e eficaz os resultados, destacando a importância de uma análise de cenários para a gente saber o que vai acontecer, para a gente se programar, caso aconteça, e também da importância do seguro. Então, é necessário que sempre se faça esse acompanhamento periódico das avaliações, e como sugestão fica desenvolver cursos de extensões junto com a Emater ou os sindicatos de trabalhadores rurais do município. Fica aqui meu agradecimento pela participação nesse evento. Meu muito obrigada.